Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos para nosso encontro, nosso último encontro aqui de matemática, nesse desafio 21 dias, da nossa missão PhD. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, se acalmem, está chegando, relaxem, mas sem perder o foco. A prova está aí, está bem pertinho, já é domingo, e eu sei que vocês vão arrasar nessa prova. Hoje eu fiz um resumão aqui, trouxe ao invés de 5, trouxe 14 questões para a gente poder trabalhar, refletir. Questões que não são da PND, mas que são semelhantes a elas, certo? Tivemos aqui o cuidado de elaborá-las para poder trazer para vocês o melhor, certo? Então, vamos lá. Aqui, a questão diz o seguinte. Durante uma sequência de vídeos sobre sustentabilidade, uma professora propôs aos estudantes do nono ano o desafio de calcular o consumo médio de água nas residências do bairro, a partir da leitura dos hidrômetros. Os alunos coletaram dados, organizaram tabelas e representaram graficamente o volume mensal consumido, identificando variações e padrões de uso. Na etapa seguinte, foram incentivados a elaborar propostas de redução de consumo, relacionada à matemática à preservação ambiental. Essa prática mobiliza o trabalho pedagógico que evidencia o papel da matemática como... Então, aí, vamos ver, pessoal? Letra A, disciplinar autônoma, voltada exclusivamente à resolução de cálculos exatos. Seria autônoma, seria autonomia. Disciplinar autonomia, voltada exclusivamente à resolução de cálculos exatos. Não, não é isso. B, instrumento técnico de codificação sem relação com aspectos sociais. Não é isso que essa questão trabalha. Linguagem de leitura e interpretação de fenômenos cotidianos. Sim, né? Então, veja só que foi trabalho com coleta de dados, organização de tabelas, representaram graficamente, né? Então, eles coletaram, né? Fizeram uma leitura aqui, ó, interpretação de fenômenos cotidianos, certo? Transformaram a estatística de verdade, né? Eles foram a fundo, pesquisaram. Então, essa aqui é a nossa resposta. Porque ó, não é uma ferramenta restrita para o ensino de estatística descritiva, não foi isso, e nem foi conteúdo isolado sem pertinência disciplinar. Então, essa questão aqui do nosso trabalho foi letra C. Vamos para a questão 2. Em um projeto interdisciplinar, uma turma do oitavo ano foi convidada a mapear as sombras projetadas no pátio da escola em diferentes horários do dia. A professora de matemática orientou os alunos a medir as sombras de objetos verticais e comparar as proporções entre as alturas e comprimentos das sombras, discutindo o conceito de semelhança entre ambos. Em seguida, os alunos aplicaram o raciocínio para estimar a altura do prédio escolar. Essa atividade ilustra uma abordagem de ensino que valoriza o que, pessoal? A dedução formal da geometria euclidiana desvinculada da observação empírica? Não, é o contrário disso, né? A geometria como ciência abstrata, distante das situações concretas? Também não. O raciocínio geométrico desenvolvido a partir de experiências corporais sociais? Pode ser. A aplicação direta de fórmulas para resolver problemas padronizados? Não. O ensino de medidas apenas em contextos laboratoriais? Não. Então, gente, vocês vão perceber que muitas vezes vai ser comum vocês até irem para a eliminação, né? Não, isso aqui é absurdo, isso aqui é absurdo. Vê que você tem dúvida, será que é essa mesmo? Mas as outras não tem como ser. Então, realmente, é a letra C de novo aqui. Nossa resposta. Ok? Vamos ver aqui. Questão 3. Um grupo de estudantes do ensino médio foi desafiado a construir no GeoGebra a trajetória do ônibus urbano que realiza um percurso circular em torno de uma praça central. A equação inicial da trajetória foi dada por x ao quadrado mais y ao quadrado vezes 64.
Quando o ônibus muda o ponto central de referência para a esquina da escola, o novo centro passa a ter as coordenadas 2 menos 3. A professora aproveitou o momento para discutir as transformações geométricas envolvidas na translação da circunferência. A nova equação que representa o trajeto do ônibus é. Então, são bem simples, né? Ele só quer aqui qual é a nova equação, né? Uma vez que agora foi transferido o centro, não é mais o zero zero, né? Tem uma nova coordenada do centro aqui, ó, 2 menos 3. E aí, a gente sabe que é x menos o x do ponto do centro, então x menos 2 ao quadrado, mais y menos o y do ponto. O y do ponto é menos 3, então menos 3 ao quadrado, igual a r ao quadrado. O raio não vai mudar, certo? Vai dar 8, que vai dar 64. Então, a equação, né, que vai representar a nova equação, vai ser isso aqui, ó. Só ajeitando os caras ali, ó, que menos 4 vai ficar mais, vai ser x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 64. E isso, você só toma cuidado com os tais para marcar errado, muito parecidos. Isso nos dá a letra A, ó. A letra A é a resposta aqui. É menos com mais é essa aqui. Ok? Questão 4. Durante uma aula sobre crescimento populacional, o professor apresenta o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado de 16 sobre x menos 4, explicando que a expressão não está definida em x igual a 4, mas que é possível analisar o comportamento da função nas proximidades desse ponto. Ele questiona a turma sobre o valor que a função tende a assumir quando x se aproxima de 4, interpretando o conceito de limite. Com base nesse contexto, é correto afirmar que o limite de f de x quando x estiver 4 é. Então, ele quer o limite dessa função, né, quando x estiver 4. E qual é a função que ele deu? X ao quadrado menos 16 sobre x menos 4. De fato, se a gente substituir aqui x por 4, ela não está definida, né? Vai ficar 0 sobre 0. Então, a gente pode fatorar x ao quadrado menos 16. Né? Isso aí é uma diferença de 2 quadrados. Aqui ficou faltando a 7. Então, fica parecendo que é um menos. Quando x tende a 4. Aí eu reescrevo x ao quadrado vezes 6 como x mais 4 vezes x menos 4. Ok? A diferença dos quadrados é complicada. No denominador permanece x menos 4. E agora eu posso cancelar. Já que não é zero, é um valor que tende a zero. Né? Mas aí o limite diz que quando, de fato, o denominador é zero, né? Agora está no domínio, x mais 4, isso aqui equivale a só substituir. Então, isso aqui vai ser 4 mais 4. Então, nossa resposta aqui, esse limite, ele vale 8. Letra C é a nossa resposta. 8 é o limite. Então, lembrando aí do cálculo de vocês, da vida de vocês, certo? Então, se aí cair de repente precisar de um limite desse modelo, nós fazemos ele assim, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Uma pesquisadora de formação docente analisa o uso de sistemas lineares em um projeto de robótica educacional. Em um dos experimentos, o movimento de um robô depende das intensidades de 3 motores, controlados por 3 equações lineares interligadas. Após coletar os dados, percebe que o sistema é homogêneo e tem matrizes coeficientes de posto 2. A partir da situação, ela discute com os alunos os significados geométricos das soluções. Nessas condições, pode-se afirmar que o sistema possui apenas a solução trivial, possui infinitas soluções, é incompatível, é possível e determinado,
não possui solução real. Então, pessoal, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem o número de incógnitas, o número de incógnitas que chama de N, é 3, ok? Mas ele o custo é 2. Quando o custo é menor do que o número de incógnitas, esse sistema ele não é possível e determinado. Eu não posso dizer que ele tem uma única solução. Vai acontecer duas coisas. Ou ele é possível e determinado, ou ele é possível. Só que ele é um sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É aquele onde no final é tudo igual a zero. Aqui, zero, zero, zero. Ou seja, tem que ser de tudo zero. E o sistema homogêneo admite pelo menos uma solução, que é a solução zero, zero, zero. Então, se ele tem uma solução, ele não pode ser impossível. E, ao mesmo tempo, eu sei que ele não vai ser determinado. Portanto, ele vai ser um sistema possível e indeterminado, que significa infinitas soluções. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Talvez valha a pena vocês fazerem uma pequena revisão, né, sobre essa história de pulso, sistema homogêneo, né, pode ser que caia. Infelizmente, a gente não teve acesso a todas as questões da PND, né, da, do ENAD 2024. Só divulgaram 24 questões de um universo de 63. Na verdade, divulgaram 10 questões, foram 20 questões, sendo 10 da parte geral docente e outras 10 da parte específica. E então ficou aí, ó, 43 questões no mínimo, sem você ter acesso a essas questões. Infelizmente, era para ter divulgado a prova toda, né? Mesmo que tenham tido provas diferentes, né? Foram 10 tipos de provas na última PND, na última área, isso é 10 provas diferentes, e teve questões equivalentes. Não necessariamente todas as questões eram iguais em todas as provas. Algumas provas repetiam as questões, mas eles diziam que eram questões equivalentes que avaliariam a mesma coisa. Então, teria um universo até maior aí do que 63 questões, mas realmente apenas o INEP contém o domínio dessas provas e nenhum outro site eu encontrei essas provas dadas de 24. Senão, traria aqui para vocês. Então, vamos continuar. Questão 6. Em um trabalho sobre criptografia simples, os alunos do ensino médio investigam padrões de divisibilidade de números naturais. Um grupo observou todo número cuja soma de logaritmos é múltiplo de 9 também é divisível por 9. A professora depois compreender matematicamente o motivo, introduzindo a noção de congruência módulo 9 e explorando a base decimal. E a congruência módulo 9 é explorando é, a divisão por 9 e analisando o seu resto. Essa coisa de somar e dar múltiplo de 9, né? Ser um número divisível por 9 vai além. Na verdade, quando você soma, por exemplo, a soma deu 12. Aí 12 por 9 dá 1 sobra 3. Então, significa que o número original, o resto também é 3. Tem essa equivalência, pode ser dividido por 9. O resto da soma, né, por 9 é igual, coincide aí com o número em questão que você está somando os seus algarismos. A explicação desse critério de possibilidade fundamenta-se no quê? No princípio da dedução infinita? Não. Na decomposição de fatores primos? Não. No sistema de numeração decimal e na aritmética modular? É por isso, né? Isso que a gente chama, né, já deu aí, né, a congruência do 9 é o que a gente chama de aritmética modular, ok? E é justamente devido ao sistema decimal, né, que isso ocorre. Não é norma de Euclides para máxima comum e nem generalização de equações geofuncionais. Próxima questão, questão 7.
Durante uma aula sobre decomposição em fatores primos, o professor propôs a seguinte situação problema. Para distribuir 84 livros de português e 175 livros de matemática em pilhas igualmente distribuídas, com a maior quantidade possível em cada uma, sem que sobre nenhum livro, e cada pilha tem apenas livros ou de português ou de matemática, sem misturar entre eles. Ficou redundante, né? Mas, ok. Quantas pilhas podem ser formadas? Então, só pode formar pilhas ou de português e de matemática. Aí existem 24 livros de português e 5 livros de matemática. As pilhas têm que ser a mesma quantidade de livros, seja de português ou de matemática. Qual é a maior quantidade de livros que pode ter uma pilha? Né? Na verdade, ele quer saber quantas pilhas podem ser formadas. A maior quantidade possível, cada uma depois quantas pilhas tem. Ok, então precisamos saber primeiro quantos livros vão ter, certo? Ele fala aqui, ó, após orientar os alunos a pensar sobre divisores e múltiplos, o docente destacou o papel do máximo comum em contextos práticos de organização e utilização. O número máximo de pilhas possíveis é igual a. Acho que essa questão seria anulada, certo? Você vão ver por quê. Porque a gente, de fato, vai tirar o MDC de 84 e de 65. Quando você divide 84, né? 84 dá para 2, aí fica 42, dá por 2, de novo, fica 21, e 21 é 3 vezes 7. Então, 84 é 2 ao quadrado, 2, 3 vezes 7. 175 é 25 vezes 7, então é 5 ao quadrado vezes 7. Nesse caso, no MDC, o que a gente faz no MDC, entre 84 e 75, pede apenas os divisores comuns, né, aquele de menor expoente. Então, nesse caso aqui, é o 7. O máximo divisor comum. Então, acredito que ele queria que a resposta fosse letra E. Só que esse não é o número máximo de pilhas. Esse é o número máximo de livros por pilha, ok? E agora, para saber qual era o número de pilhas, né, com essa distribuição máxima de livros, então, vamos tomar aqui, né, que é 9, 15, vai 259, você dividiria por 7, 21 dá 3, sobra 4, e 44 por 7 dá 7. Então, daria 37 pilhas, porque 37 pilhas contendo cada um 7 livros. Então, teve essa questão seria no ar. Mas é bom que vocês possam, né, verificar cada coisinha, o que ele quer exatamente. Ele quer o número de livros numa pilha máximo, ou qual vai ser o número de pilhas após ter feito essa exigência. Ok? Questão 1. Em uma escola pública, os alunos do terceiro ano do ensino médio realizaram um levantamento sobre os hábitos de deslocamento da escola. Dos 200 estudantes entrevistados, 80 declararam que de bicicleta, 50 em transporte coletivo, 40 a pé e os demais com bicicleta. A professora aproveitou os dados para discutir a importância da leitura crítica de gráficos e a interpretação de probabilidades de contextos reais. Em um exercício, ela perguntou: se escolhermos um aluno ao acaso, qual é a probabilidade dele vir de bicicleta ou de transporte coletivo? Considerando o total de estudantes e os dados apresentados, a probabilidade é. Então, bicicleta. Quantos vinham de bicicleta? 80. Então, temos 80 vindo de bicicleta. E quantos vinham de transporte coletivo? 50. Somando, temos aí 130. Então, o outro, eu tenho 130 que satisfaz essas duas condições aqui. E a probabilidade é
escolhemos 30 dentre os 200. Aí vamos dividir, né? Podemos cortar 0, 13 dividido para 20. 0,6, sobra 10, atenção 0, 5. 0,65. Letra D. É a nossa resposta aqui. Ou questão 9. Durante uma reunião pedagógica, professores de matemática analisaram os resultados de uma avaliação diagnóstica, que revelou dificuldades dos alunos na resolução de equações lineares. A coordenadora sugeriu que o grupo planejasse uma sequência de ensino que partisse de situações concretas, como cálculo de tarifas de transporte, para posteriormente generalizar os conceitos algébricos. Essa decisão exemplifica uma prática de planejamento. Letra A. Centralizada na exposição teórica de conteúdos? Não. Voltada à memorização de procedimentos algébricos? Não. Baseada na reprodução de modelos didáticos padronizados? Não. Orientada pela observação de dificuldades e pela contextualização significativa? Parece, né? Vou com ela aqui, tem cara de ser ela. Letra E. Prioriza apenas a avaliação quantitativa dos resultados? Não. Né? Então, tomem cuidado com alguns extremos aí, né? Tipo, apenas, certo? Então, letra D. Próxima questão. Em um projeto de formação docente, os participantes foram convidados a analisar diferentes instrumentos avaliativos utilizados no ensino da matemática. Um dos exemplos apresentados envolvia registros de observação contínua, autoavaliação e devolutivas escritas, nas quais o professor destacava avanços e desafios do aluno. O grupo discutiu como essas práticas se relacionam à concepção formativa da avaliação. Dessa forma, pode-se afirmar que a avaliação formativa busca classificar os alunos com níveis de desempenho, por mais que algumas pessoas na diferente façam isso, mas não é o objetivo da avaliação formativa. Tem foco na mensuração objetiva de resultados? Também não. Serve apenas como diagnóstico inicial do processo? Não. Dispensa registros por privilegiar o aspecto qualitativo? Não, você sempre tem que estar registrando. Valoriza o cumprimento processual e o feedback contínuo? Sim, essa é a resposta. Perfeito. Questão 11. Uma professora de ensino fundamental utilizou blocos lógicos, Tangram e jogos digitais para explorar o conceito de área de figuras planas. Durante a atividade, os alunos pediram, compararam e estimaram áreas em um ambiente interativo, discutindo suas estratégias e descobertas. Ao final, a professora promoveu uma roda de conversa sobre como o uso desses materiais ajudou na compreensão do conteúdo. A principal função pedagógica dos recursos utilizados nessa situação foi favorecer a construção ativa de conceitos por meio da manipulação e reflexão. É plausível, ou seja, essa questão. Só tem aqui. Então, vamos ver as demais. Tornar a aula mais lúdica, sem relação conceitual com a geometria? Ok, tornar a aula mais lúdica, sim, mas sem relação com a conceitual com a geometria, está errado. Avaliar os alunos de modo competitivo? Não. Substituir completamente a explicação docente? Não. Reduzir a carga teórica do conteúdo matemático? Também não. Dela. Viu? Como eu estou dizendo, a gente exclui aquelas questões que são totalmente assim, absurdas. Não podem ser elas. Questão do. Em uma atividade sobre história da matemática, a professora diz aos alunos que investigassem como antigas civilizações solucionavam problemas práticos envolvendo medidas e comércio. Um grupo descobriu que os babilônios já utilizavam aproximações para o valor de π, e outro grupo apresentou os cálculos egípcios relacionados à área de figuras circulares. Durante o debate, a docente destacou a importância de compreender a matemática como produção humana e cultural. Seria tão bom se as aulas na faculdade fossem assim, né, pessoal?
Ai, ai. Essa abordagem favorece o desenvolvimento de uma concepção de matemática como conjunto de verdades imutáveis, independentes do contexto social? Não. A matemática está mudando, gente. Por mais que diga, a matemática não muda. Muda o jeito de pensar, né, vai melhorando tudo. Linguagem abstrata, isolada, histórica, não é isso, diz aqui. Saber puramente técnico sem relação com a cultura, não. Conhecimento histórico socialmente construído ao longo do tempo, parece isso aqui, vou até já marcar, parece ser isso. É, ciência neutra, desvinculada de práticas cotidianas, também não. Então, nossa resposta é a letra D. Questão 3. Um professor pôs que os alunos analisassem o aumento do consumo de energia elétrica em suas casas e construíssem um modelo matemático que estimasse a economia gerada pela troca de lâmpadas convencionais por LEDs. O trabalho envolveu levantamento de dados, formulação de equações e análise gráfica. Essa proposta de ensino caracteriza-se uma aplicação da tendência, botei o áudio sobre tendências em educação matemática, viu? Então, presta atenção, realmente. A história da matemática é uma tendência, a matemática é, modelagem matemática é, outra tecnologia é, a única que vai tendência é a resolução mecânica de exercícios, certo? Já falta fora. Mas o que ele falou? O que seria? Ele não usou a história da matemática, não foi através de tecnológico, né? Eles tiveram que fazer levantamento de dados, para questões de análise gráfica, mas aqui não fala que foi utilizando equipamentos. Né? Eles anotavam, seria matemática ou uma modelagem matemática? A arte matemática tem a ver com cultura, certo? De um determinado povo, determinado local, né? Como eles desenvolveram a matemática, né? Como diferentes povos desenvolveram a matemática, ou seja, a gente do Nordeste, como é que o povo do Nordeste desenvolve a matemática, talvez um pouco diferente do povo lá do Sul, mas não é o caso aqui, certo? Isso aqui foi um caso geral que serve para qualquer lugar, né? Então não é matemática. Isso aqui trata-se de uma modelagem matemática. Foi modelado aqui através do problema do trabalho, o trabalho escolar, né? Esse levantamento de dados, formação de equações, coisas e tal, isso foi modelado. Está modelando o problema do dia a dia, né? E trazendo conhecimento científico para resolver, né? No caso da matemática. E já chegamos ao fim, nossa última questão de hoje. Eu acredito que vocês também, ó, outras questões, tem uma redação, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, ó, abrir a mente de vocês e vai fluir bem a ideia. Questão 14. Em uma turma inclusiva, ah, se vocês perceberam, são 5 horas e meia de prova, ok? Então, se fosse você fazer assim, 1 hora para redação, 4 horas para as 80 questões, né? 20 questões por hora. E 30 minutos de gabarito, porque dá demais, certo? É um tempo coerente, uma quantidade boa aí, ou seja, 3 minutos por questão, tá? Então, é só eu criar o ritmo, eu tenho certeza que vai sair tudo bem. Questão 14. Em uma turma inclusiva, o professor de matemática planejou uma aula sobre frações, utilizando materiais concretos e objetos táteis, permitindo que os estudantes com deficiência visual percebessem as proporções por meio do dado. Além disso, o professor estimulou o trabalho em duplas, para favorecer a interação e o apoio dos alunos. Essa prática pedagógica reflete o ensino uniforme, sem adaptações específicas. Não, isso aqui não. Não, ele teve adaptação sim aqui. A aplicação do princípio de equidade e da equidade educacional me parece ser uma resposta plausível. Vamos ver demais, se realmente conferir se não são. Utilização de recursos sem intencionalidade didática, não foi isso. Privilégio de um em detrimento dos demais, não. A substituição da matemática formal por atividades lúdicas, também não. É a letra B mesmo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Eita, que falta com vocês, viu?
Mas estamos aí, né? A gente vai. Boa prova para você. Não esqueça de levar a caneta preta, certo? Transparente, o documento, né? Sucesso para vocês. Arrasem e depois fique de olho, né? Confira sua nota, né? E fique de olho. Não adianta só fazer uma boa prova se você não ficar vendo, eita, a prefeitura tal, o estado tal, abriu e está usando a PLD como seleção. Se candidate, principalmente se é um de seu interesse, certo? Então é isso, né? Vamos parar aqui. Um grande abraço a todos e até a gente se vê por aí. Tchau, pessoal. Abraço.